E aí, galera que assiste outro canal, professor Elianai e Emerson na área. Tudo bem com vocês? Vamos fazer um vídeo rapidinho de correção de atividades. Eu espero que vocês não fiquem na dúvida, tá? Quanto a essas correções. E olha só, senti falta de vocês me perguntando, hein? O único aluno que me perguntou uma questão foi o Igor, tá? O Igor foi o único que me perguntou sobre uma questão, uma das mais difíceis que eu já fiz, tá joia? Ano passado essa questão apareceu durante as atividades, apenas um aluno conseguiu discutir comigo essa questão e a gente chegou no resultado dela, tá? Foi a questão número 16. Daqui a pouquinho a gente vai fazê-la, tá joia? Olha só, vamos lá para a lousa e aqui a gente já vai começar. Por favor, pegue a sua apostila, tá? Apostila, questão número 3 da página 83, ok? Questãozinha número 3. Vamos lá? O que está dizendo aqui? O tempo necessário para que um planeta, está falando de órbita de planetas e a gente já fez uma parecida quando a gente estava falando de MMC. Tá? Aqui ele disse o seguinte, ó, se uma pessoa tem 45 anos aqui na Terra, correto? Um ano na Terra são quantos dias? Aqui tem a idade, eu vou colocar um ID aqui de idade, eu vou colocar 365 dias aqui, ó, corresponde a um ano na Terra. Quando ele fala sobre Vênus, a quantidade de dias em Vênus, 225, e pergunta quantos anos o cidadão vai ter. O que eu preciso entender neste problema? Que pela quantidade de dias diminuir, quer dizer que a idade do cidadão vai aumentar. Por quê? Porque em vez de esperar 365 dias para fazer um aniversário, ele vai esperar apenas 225. Com isso, a idade dele torna-se maior. Se eu faço aniversário a cada 225 dias, meus anos vão passar mais rápido, ok? Por isso é inversamente proporcional. Então, em vez de multiplicar cruzado aqui, ó, eu vou multiplicar direto, tá? 360... Opa, já comecei fazendo errado. 225x é igual a 365 vezes 45. A x será igual a 16.425 dividido por 225, x é igual a 73. Resposta correta, letra A. Fechado? É uma questão fácil, tá? O único detalhe dela era que tinha que lembrar que é inversamente proporcional. Vamos para a questão número 6, tá? Questãozinha número 6, por favor, acompanhe aí. Somando-se 4 ao numerador de certa fração, obtém-se outra igual a 1. Subtraindo-se 1 do denominador de uma fração original, obtém-se outra igual a meio. Os termos da fração original A e B representam os votos de dois candidatos, A e B, que foram para o segundo turno de uma eleição, em que o candidato B obteve... Então vamos lá. Somando-se 4 ao numerador de certa fração, obtém-se outra igual a 1. Então, eu vou dizer que a fração original é A sobre B e eu vou somar 4 aqui. Quer dizer que o resultado será 1. Ok? Subtraindo-se do denominador da fração original também outra da fração original, obtém-se outra igual a meio. Então, A sobre B menos 1 igual a meio. Perfeito? Então, eu tenho aqui essas duas ideias, né, que o exercício deu para a gente aí. Fazendo uma multiplicaçãozinha cruzada, passando o B para lá multiplicando, ó, eu vou encontrar aqui em cima A mais 4 igual a B. E aqui embaixo eu vou achar, ó, multiplicando cruzado aqui, 2A igual a B menos 1. Perfeito? Já que em cima eu achei que B é igual a A mais 4, eu vou substituir isso aqui embaixo. Ó. No lugar de B, eu vou colocar A mais 4. Vai ficar 2A igual a A mais 4 menos 1. Passando o A para o outro lado, 2A menos A igual a 4 menos 1. A igual a 3. Então, eu achei aqui, ó, o meu valorzinho de A. Como eu descubro o valor de B? Eu posso pegar isso aqui, ó. Vou pegar essa primeira fração. Já que o meu A vale 3, eu faço 3 mais 4 sobre B igual a 1. 7 sobre B igual a 1 quer dizer, então, que o B vale 7. Então, a minha fração original são 3 sétimos, ok? Então, quer dizer que os candidatos do segundo turno, no caso o candidato B, obteve quanto por cento dos votos? Observe que o candidato A obteve 3 partes e o candidato B obteve 7 partes. Se a gente somar isso aqui dá 10, que corresponde aos 100% dos votos. Então, o candidato B, ó, já que ele teve 7, ele teve 70% dos votos. E a resposta certa
é a letra B. Perfeito? Terminamos aí mais uma questãozinha, também é uma questão fácil. Tá? O único detalhe que a gente tem que se ater na hora de montar essas duas propriedadezinhas aqui. Se a gente errar nesse início, a gente erra todo o final. Beleza? Mudando de página aí, vamos para a página 84, tá? Questãozinha número 10. Questão número 10. Vamos lá. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade de produto. No primeiro pote tinha 3 sabores e o chocolate era apenas um. Então, ó, 1/3 do primeiro pote, correto? No segundo pote haviam 2 sabores. Então eu vou colocar aqui, ó, mais 1/2, porque apenas um dos sabores era chocolate. Como eu estou tentando montar uma proporção aí de chocolate no total, observe o seguinte, o resultado será o total de sorvete que existe nos 2 potes. Então eu faço isso aqui, ó, eu monto essa fraçãozinha aí. Tá? Por que eu coloquei o 2 embaixo? Porque nós temos 2 potes no final das contas. Então eu faço a soma dessas frações, 1/3 mais 1/2, vou fazer o método borboleta, ó, multiplicando cruzado embaixo serão 6, aqui em cima, ó, 2 mais 3, 5/6 dividido por 2. Copia a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 5/12. Terminamos o cálculo. Tá? Apesar de ser complexo de entender na hora da leitura, observe que o cálculo é muito fácil. A gente montou uma proporção. Olha aqui, ó, total que existe de sorvete dentro dos 2 potes. Perfeito? E simplesmente resolvemos uma pequena proporção. Tá? E a resposta correta é a letra C. Questão número 12. Questão número 12 é uma questão que eu acho difícil de ser entendida, porque ela começa o problema de um nível e depois ele muda totalmente o resultado, finalmente da explicação. Ele fala ter um filho ou uma filha, só que vem trigêmeos, e isso é um problema, porque a gente não está preparado para resolver com trigêmeos. A gente começa pensando assim, poxa, eu consigo resolver isso por uma parte, 2 partes, 3 partes, mas agora serão inúmeras partes, tá? Vamos lá ver o que acontece. Se o filho for homem, ele vai receber o dobro que a mãe. Se for filha mulher, vai receber o triplo que a mãe. Então eu vou fazer a seguinte situação. A mãe vai receber X. Se por acaso vier homem, vai receber 2x. Por acaso for mulher, vai receber 3x. Correto? Olha, a mãe, filho, filha. Como nasceram 2 filhos e uma filha, vai ficar assim, ó. Total que a mãe vai receber é X, perfeito? O total que o primeiro filho vai receber, o total que o segundo filho vai receber e o total que a filha irá receber. Quando eu somar todas essas frações aí, todos esses números, eu terei o 100% do dinheiro, da herança, que eu não sei quanto é, que não falou, tá? Será igual a 1. Posso colocar 100 ali para trabalhar com porcentagem, só que eu vou colocar 1 porque eu quero chegar numa fração, tá joia? Então, vou fazer a soma. Olha só. 3, 4, 5, 8. Então, 8x é igual a 1. X é igual a 1/8. O que é x? X não é o valor que a mãe vai receber? Olha aqui, ó. Quer dizer, então, que a mãe vai receber 1/8 da herança, a 8ª parte. E os filhos, homens, quanto eles vão receber? Basta multiplicar 2 vezes 1/8. Eles vão receber 2/8, ou, se a gente simplificar, 1/4 da herança cada um. E a filha vai receber 3 vezes 1/8, que será 3/8. Então, eu tenho aqui os meus 3 resultados, que serão as quantidades que cada filho irá receber da herança. Fechou? Bem facinho também de fazer. Mudando de página aí, agora vamos sim para as questões mais complexas, aquelas que são, além de difíceis de ser compreendidas, são difíceis de resolver, tá? São questões difíceis mesmo, nível avançado aí. Não são impossíveis, tá, gente? Não são. A gente precisa entender alguns pequenos detalhes para conseguir montar o cálculo, tá? Vamos ver o que acontece na primeira historinha. Olha só, aqui está falando que existe um barril de vinho, tá? Existe um barril de vinho com 100 litros, tá lá, tá escrito no problema, 100 litros, tá? Foi retirado desse barril uma certa quantidade de vinho que eu não sei. Eu não sei que quantidade é essa. Eu chamei de X, né? A apostila chamou de X. Foi retirado. Quanto sobrou dentro do barril, então? Sobrou 100 menos X de vinho. Isso representa quanto por cento do vinho? Para falar em porcentagem, a gente basta dividir por 100. Então, lembrando que isso aqui é o tanto de vinho que sobrou, beleza? É o que está sobrando.
Se por acaso eu for tirar vinho novamente, eu vou tirar vinho do que sobrou. Só que a quantidade de vinho que vai sair será menor do que a primeira vez. Porque a primeira vez o barril estava completamente cheio de vinho. Na segunda vez, ele tinha 100 menos X e observe que esse X aí foi acrescentado quantidade de água. Essa água com o vinho foi misturada. Quando você tirar de novo a mesma quantidade, vai estar saindo água e também sairá vinho em proporções diferentes. Então eu preciso entender isso aí. Por isso eu vou escrever isso aqui através de uma fração. Eu vou escrever isso aqui como se fosse uma porcentagem, ou seja, isso aqui é tantos por cento do vinho que sobrou. Quanto é? Eu não sei porque a atividade ainda não falou, perfeito? Como esse valor aqui vai ser retirado do total de vinho, será a porcentagem do vinho que eu vou tirar. Por isso que eu estou fazendo essa multiplicaçãozinha aqui, ó, tá? Eu vou te dar esse exemplo de uma outra maneira com outros números. Olha só, vamos supor que você tenha 30 reais e que desses 30 reais eu quero calcular 10%. Como eu faço isso através de uma fração? Eu escrevo 10%, correto? Ó, 10%, e multiplico isso por 30. Quando eu fizer esse cálculo, eu estarei fazendo aqui exatamente 3, que corresponde a 10% de 30. Então, eu fiz essa fração como uma porcentagem de 30. Se a gente substituir isso no problema do vinho, esse aqui, ó, será a quantidade, tá? Estou supondo aqui X de vinho, que eu não sei quanto é. E aqui do outro lado, eu tenho a fração do vinho que eu vou retirar, tantos por cento do vinho. Qual é essa fração? Como a atividade não falou, eu coloquei 100 menos X. Então, isso aqui, quando eu for tirar vinho pela segunda vez, será esse total. Então, eu tenho que fazer esse cálculo duas vezes. Ó, a primeira vez, haviam 100 litros e eu tirei tantos litros de vinho e acrescentei água. A segunda vez, eu vou tirar de novo a mesma quantidade. Então, eu preciso multiplicar isso aqui por 100 menos X. Aliás, multiplicar não, tenho que subtrair, tá? Sobre 100, tá? Esse parênteses aqui pega tudo. E aqui eu estou multiplicando por X, que é a quantidade. Só para você ter noção, eu achei aqui o caderno que eu fiz do ano passado. Eu não sei se você vai conseguir ver com as luzes, mas olha só, eu achei a atividade do ano passado. Enchi uma página inteira para fazer esse exercício aí. Fiquei alguns minutos sentados lá tentando resolver esse exercício, tá? E não foi fácil não, foi bem difícil, por sinal, conseguir chegar na solução desse problema aí. Depois que eu fizer tudo isso, a atividade fala lá no problema que o total de vinho que sobra é igual a 64. Então, ó, tirei vinho a primeira vez, está aqui, ó, tirei vinho a primeira vez, tirei vinho a segunda vez. Por que está em porcentagem? Porque eu não sei quanto eu vou tirar da segunda vez, tá? Tirei vinho as duas vezes, o resultado será 64 litros. Perfeito? Agora que eu sei isso, eu posso resolver esse cálculo aí. Eu posso resolver essa linda e maravilhosa expressão, tá? Vamos começar a fazer isso bem devagar, bem suave, para não ficar dúvida, tá? Em primeiro lugar, ó, eu vou resolver essa multiplicação aqui, ó. X vezes 100 e x vezes menos x, perfeito? Lembrando que eu tenho um sinalzinho de menos aqui, vai trocar o sinal de tudo que está dentro do parêntese. Então, vou começar a copiar, ó. 100 menos x menos 100x mais x ao quadrado. Isso aqui está sobre 100, tá joia? Ó, isso aqui está sobre 100, é igual a 64. Perfeito? Agora que eu tenho uma igualdade, eu vou pegar tudo que não está em fração e vou passar lá para o outro lado, tá joia? Tudo que não está em fração. Então, esse 100 aqui e esse x vão para o outro lado. Vai ficar assim, ó, menos 100x mais x ao quadrado sobre 100 é igual a 64 menos 100 mais x, tá? Passei esses dois aqui, ó, lá para o outro lado. Beleza. Continuando. Vou fazer essa subtração aqui, ó. Então, vou copiar de novo. Nem está cabendo mais, tá? Menos 100 mais x ao quadrado sobre 100 é igual a 64 menos 100. Quanto que dá, hein? Alguém sabe de cabeça aí? Eu já me esqueci. Deve dar menos 36 mais x. Perfeito? Agora que eu terminei de fazer essa subtração,
eu vou passar esse 100 que está aqui embaixo para o outro lado. Como ele está dividindo, ele vai multiplicar. Então, vai ficar assim, ó, menos 100 mais x ao quadrado igual, passando esse 100 para cá, multiplicando, ele vai multiplicar o menos 36. Menos 3.600 mais x. Perfeito? Eu vou apagar ali do lado para eu conseguir fazer isso mais organizado para vocês, tá? Que eu não consigo escrever aqui embaixo da minha foto não, que terminou a luz ali. Tá? Então, eu vou apagar aqui em cima para a gente começar de novo. Vou copiar essa expressão aqui lá em cima, tá? Ó, menos 100 mais x ao quadrado igual a menos 3.600 mais x. Ok? Agora que eu já copiei, eu vou apagar esse restante aqui que você já entendeu, né? Já entendeu como faz. Organizando, né, os meus termos aqui, que eles estão assim, termos bem, vamos dizer assim, bagunçados. Ah, só um detalhe que eu esqueci, na hora de fazer a multiplicação aqui, ó, o 100 multiplica por x, tá? São 100x aqui também, eu me esqueci disso, tá? O 100 que estava dividindo lá embaixo, passou multiplicando o 36 e o x, tá? 100x. Então, vou organizar isso aqui agora, ó. Vou começar pelo x ao quadrado. X ao quadrado. Esse menos 100 aqui, ó, ele é menos 100x, eu também não copiei, tá? Menos 100x. Esse 100x do outro lado vem para cá, vem negativo, menos 100x. Esse menos 3.600 vem para o outro lado, positivo, e não sobra nada, fica igual a zero. Menos 100 com menos 100 dá menos 200x mais 3.600 é igual a zero. Lembrando que x que eu estou procurando é a quantidade de vinho. Virou uma equação de segundo grau e eu tenho que fazer delta, tá joia? Tenho que fazer delta. Então, calculando delta será b ao quadrado, tá? Quanto que é b ao quadrado? 40.000, tá? 200 vezes 200. Ele é negativo, mas como ele está ao quadrado, ele fica positivo. Menos 4 vezes A vezes 3.600, tá? Delta será 40.000 menos 14.400, que é esse resultado aí de 4 vezes 3.600. Delta será, então, 25.600. Perfeito? Cheguei no finalmente aí do meu delta. Calculando x' e x duas linhas. X será igual a menos b. O b vale 200, então fica mais 200. Mais ou menos raiz de 25.600. Raiz de 256 aqui, ó, são 16, tá? Raiz de 256. Então, aqui o resultado é 160. Tudo isso dividido por 2. X' será igual a 380, desculpa, já estou pensando no resultado, 360 dividido por 2, que dá 180, ou x duas linhas, 360, mentira, 200 menos 160, 40 dividido por 2, que será 20. Tenho duas respostas. Como a quantidade inicial de líquido era 100 litros, é impossível ter 180 litros de vinho lá. Então, essa resposta aqui não serve para nada. A única resposta possível são 20 litros. A quantidade de vinho que foi retirada, então, foram 20 litros. Perfeito? Questãozinha bem extensa. Eu sei que é uma questão difícil de ser entendida, tá? Volta, faz ela de novo, faz com carinho. Por quê? Porque durante o Enem as questões serão contextualizadas. Eu preciso preparar você para isso. Então, quanto mais complexas forem as equações agora, vai chegar no Enem e você vai achar mais fácil. Tá joia? Vamos para a última questão que eu passei? Vou pegar minha apostila aqui. Página 85, número 18. A questão dos atletas. Também uma questãozinha muito legal, tá joia? Uma questãozinha muito legal. Primeiro vamos contar a historinha. Olha só, existe uma certa distância do ponto A até o ponto B. Eu vou chamar de pessoa A e pessoa B também, tá? A pessoa A saiu do ponto A e a pessoa B saiu do ponto B. Só que aí, como o A estava um pouquinho mais rápido, ele foi andando, foi andando, foi andando. Nesse momento aqui, ele encontrou com a pessoa B. Então, olha só. Observa que o tempo foi o mesmo, tá? Começou a contar o tempo. Esse aqui, ó, foi o tempo. Vamos supor que tudo isso aqui seja o tempo 1. Por que eu estou chamando de tempo 1? Porque durante esse momento, o A percorreu 800 metros, tá? E o B percorreu esse pedacinho aqui que eu não sei.
Vamos chamar a distância total aqui, ó, essa distância total aqui de D, de distância, tá? De D, distância. Então, o A percorreu 800 e o B percorreu toda a distância menos 800. Perfeito? Então, qual foi a distância que no primeiro tempo, tá? No primeiro tempo, o A percorreu 800 e o B percorreu D menos 800. Então, eu posso falar o seguinte, recordando de física, como é que calcula a velocidade média? Velocidade média é a distância sobre o tempo, correto? Velocidade, distância sobre o tempo. Lembre-se disso aí que a gente precisa dessa informação, tá? Então, eu vou fazer exatamente isso aqui, ó. Qual foi a velocidade do A? A distância que ele percorreu, olha aqui, os 800, dividido pelo tempo. O tempo eu não sei, mas eu sei que foi nesse tempo 1 aqui, ó. Então, eu vou chamar de tempo 1. E o B, a velocidade do B foi a distância que ele percorreu, que foi D menos 800, dividido pelo mesmo tempo de A, porque os dois começaram juntos. Então, nesse mesmo tempo, eles percorreram distâncias diferentes, tá? No mesmo tempo, observe que o um percorreu 800 e o outro percorreu D menos 800. Aqui eu posso fazer uma regrinha, eu posso fazer uma proporção. Eu vou fazer a seguinte proporção, ó. Vou fazer velocidade de A dividido por velocidade de B. Como que vai ficar isso? Eu vou pegar apenas o 800 aqui em cima, dividido pelo D menos 800 aqui embaixo. Então, vai ficar assim, ó, a minha primeira proporção, tá? Deixa eu fazer de outra cor aqui para a gente não perder. Ó. Vou fazer aqui no cantinho, porque senão vai ficar embaixo da minha foto lá. 800 dividido por D menos 800. Esse aqui é a minha primeira proporção, que corresponde à velocidade de A dividido pela velocidade de B. Ok? Agora vamos fazer o segundo momento do problema. Qual é o segundo momento? No segundo momento, a distância continua a mesma, tá? De A até B. Os dois continuaram andando. Observe que eles se encontraram nesse momento aqui, né? Ó, a distância total é D, eles se encontraram aqui a primeira vez. Então, o A continuou correndo. O A foi até o ponto B, chegando lá ele voltou, caminhou 500 metros até encontrar... Deixa eu pegar minha resolução aqui. Até encontrar com o B de novo, que foi em outro ponto que eu não sei. Então, eu sei o seguinte, ele percorreu aqui, olha, 500 metros. Deixa eu fazer isso em outra cor para você entender. Agora, eu tenho aqui a distância percorrida, ó, 500. E aqui, esse outro pedacinho aqui, ó, eu vou chamar de D menos 500. Ok? Observe, então, ó, eles se encontraram aqui em cima, ó, eles se encontraram. Então, o A continuou correndo, foi até lá no B, bateu a mãozinha na parede e voltou. Quando ele voltou, ele continuou caminhando por mais 500 metros até encontrar com o B de novo, tá? E o B foi lá na parede e voltou. Qual foi a distância que eles andaram agora? Nesse momento, o A ele estava aqui, ó, aqui em cima. Deixa eu colocar outra cor ainda. Tá, ó, nesse momento, o A estava aqui. Ele percorreu esse pedacinho que faltava e depois disso percorreu esses 500 metros. Ele teve que percorrer tudo isso aí. Então, para eu fazer a velocidade de A agora, eu preciso entender que ele percorreu esses D menos 800 mais os 500 metros lá de baixo. Isso aqui foi tudo durante o segundo tempo, tá? Vou chamar de tempo 2. A primeira parte é o tempo 1 e essa segunda parte aqui é o tempo 2. E o B, o que o B percorreu dessa vez? O B estava aqui, ó. Ele teve que percorrer todos esses 800 metros, bater a mãozinha na parede A e voltar esse pedacinho aqui, ó. Então, ele percorreu D menos 500 mais 800 durante o segundo tempo. Perfeito? Cuidado com esse detalhe, tá? Que eu tive que somar aí o restinho que faltava para chegar na parede. Muito cuidado com isso. Agora eu vou escrever mais uma vez essa proporção VA sobre VB, porque aí eu posso igualar os meus dois momentos. Então, olha só, aqui em cima, ó, observe que eu tenho menos 800 mais 500. Menos 800 mais 500 dá 300. Então, vai ficar assim, ó, D menos 300 sobre menos 500 aqui mais 800, agora vai ficar D mais 300. Ok? Isso aqui é a minha segunda relação aqui, ó, velocidade de A sobre VB. Agora eu preciso pegar esses dois resultados que eu achei. Tá? Eu vou pegar aqui, ó, tanto esse resultado aqui
quanto eu vou pegar esse resultado aqui. São os dois valores que me importam. E eu vou igualar esses valores, tá? Estou apagando a lousa aqui. Caso você precise, dê pausa no vídeo, tá? Minha primeira proporção ficou 800 sobre D menos 800. E é igual, como isso aqui tudo é igual a velocidade de A sobre velocidade de B, tá? Essa igualdade que eu estou fazendo aqui, ó. E o outro também é VA sobre VB. Então fica distância menos 300 dividido por distância mais 300. Ok? Agora eu posso fazer uma multiplicaçãozinha cruzada e vai ficar um termo gigantesco. Olha só. 800 vezes D, 800D, tá? Estou fazendo aqui, ó. 800 vezes 300, 240 mil. Isso será igual a, aqui, ó, do outro lado agora, D vezes D, D ao quadrado. Esse Dzinho aqui vezes menos 300, menos 300D. Esse menos 800 vezes D, menos 800D. Esse menos 800 vezes o menos 300 aqui vai ficar mais 8 vezes 3, 24, 240 mil. Perfeito? Olha aí, eu terminei de fazer a minha multiplicação, tá? Tudo certinho. Observe que agora eu tenho, ó, 240 mil de um lado, 240 mil do outro. Eu já eliminei os dois, perfeito? Aqui, ó, eu tenho 300 menos 800 e eu tenho 800 aqui do lado. 300 menos 800 dá menos 1.100. Quando eu passar esse 1.100 lá para o outro lado, vai ficar mais 1.100. Então, eu vou ficar assim, ó, com 1.100 D mais 800 D igual a D ao quadrado. Perfeito? Isso aí? Olha aí onde a gente chegou. Vou passar esse D quadrado para antes também, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero que se torne uma equação de segundo grau, porque o D está ao quadrado, tá? Eu não vou conseguir extrair a resposta ali. Então, vai ficar assim, ó, menos D ao quadrado, tá? Mais 1.900 D igual a zero. Quando eu resolvo uma equação do segundo grau incompleta, eu tenho D nos dois termos, eu coloco esse D em evidência, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, menos D em evidência, e ele vai ficar multiplicado por D menos 1.900, igual a zero. Quando você fizer a multiplicação distributiva aí, ele vai chegar no mesmo resultado de cima. Como isso aqui é um produto e esse produto é igual a zero, quer dizer que um dos dois termos é zero. Ou esse D aqui é zero, ou dentro do parêntese é zero. Como D não pode ser zero, a distância entre os dois pontos que os caras correram não pode ser zero, eu já elimino isso aqui, não me serve para nada, e eu digo que D menos 1.900 é igual a zero. Quer dizer que D é igual a 1.900 metros e será a distância da pista. Perfeito? Questãozinha difícil, mas muito legal de fazer, tá? E bem tranquilo depois que a gente pega o jeito dela. Ó, beijo no coração, tá? Até as próximas atividades. Fiquem com Deus, ótimo final de semana.